Atenção! O vídeo a seguir contém gatilhos para violência doméstica e sexual. Se você sofre violência doméstica ou conhece alguém que sofra, ligue para 180. Olá a todos! No vídeo de hoje eu vou falar para vocês como funciona um regime fascista. Mas para isso eu vou usar o exemplo do livro O Fascismo Eterno, do italiano Umberto Eco. E também eu vou, para esquematizar como que são essas características do fascismo, eu vou usar de exemplo a série O Conto da Aia. Primeiro de tudo, vocês precisam entender o que é o Conto da Aia. O Conto da Aia é uma série distópica em um futuro não muito distante, em que por todo mundo as pessoas quase não conseguem ter mais filhos, o que acarreta num golpe nos Estados Unidos, em que eles invadiram o Congresso dos Estados Unidos. Qualquer semelhança é mera coincidência. Causando a morte de todo mundo dentro do Congresso. Com eles dominando tudo, eles basicamente tiraram qualquer direito das mulheres, culpando elas por terem se distanciado de Deus, e isso causou a baixa taxa de natalidade. A primeira característica que veremos é a recusa da modernidade e o culto à tradição. A recusa da modernidade é quando um grupo de pessoas elas simplesmente recusam tudo que é novo, todo o avanço na sociedade, o avanço na ciência, o avanço na tecnologia. Como a gente pode citar, basicamente a Idade Média é o que a igreja falava. E o culto à tradição meio que casa com a recusa da modernidade, porque o culto à tradição seriam quando as pessoas elas basicamente não querem nada diferente do status quo, elas não querem que mexam nesse status, não querem avanços em direitos das mulheres, direitos raciais, basicamente isso. Essas duas características estão presentes em O Conto da Aia, basicamente nas próprias aias. As aias são as mulheres que podem ter filhos, só que nos olhos de Gilead, que é o novo governo dos Estados Unidos, elas são consideradas criminosas. Criminosas bem entre aspas, porque são aquelas mulheres que vão contra o status quo deles. São aquelas mulheres que são feministas, LGBTs, ou basicamente são aquelas mulheres que vão contra o governo. A segunda parte é a ação pela ação. Nela, o Umberto Eco diz que é quando as pessoas seguem alguma coisa simplesmente porque alguém disse. Eu vou agir desse jeito porque o padre, o pastor ou qualquer líder religioso mandou. E essa característica está presente na figura dos comandantes em O Conto da Aia. Esses comandantes são os homens que estão no governo e estão na alta classe social. Basicamente são eles que mandam e desmandam. São eles que pregam o que a Bíblia deles está dizendo. A Bíblia deturpada deles. O próximo tópico é o apelo à sociedade. Isso acontece quando o fascista vira para a sociedade e fala: nós estamos em crise, nós precisamos tomar medidas radicais e que não queremos, coitado da gente. A gente tem que tomar essas medidas radicais porque é o correto a se fazer, é o necessário a se fazer. Em O Conto da Aia está presente pura e simplesmente na aceitação da sociedade, na existência das aias. Só que assim, vamos lembrar que elas eram mulheres feministas, LGBTs e que iam contra o governo, em que literalmente o governo ia lá e transformava elas em escravas sexuais e que basicamente serviam só para reprodução. Agora vamos falar de obsessão com a conspiração. Esse tópico basicamente diz que o regime fascista ele precisa criar uma narrativa para manter a sociedade unida, mas nem tão unida. Unida ao ponto de todos obedecerem a um só. Isso está presente em vários regimes fascistas, como por exemplo o Holocausto. Mas em O Conto da Aia, isso está presente, ironicamente, em uma personagem feminina chamada Serena Joy. Ela, antes de Gilead tomar o poder, ela escreveu um livro em que basicamente falava assim, que tudo isso está acontecendo porque as mulheres se distanciaram de Deus. Aí, conforme foi passando esse tempo, o livro da Serena Joy, chamado O Lugar de uma Mulher, virou basicamente um best-seller. Lembrando um certo livro de um certo austríaco, se é que vocês me entendem. Agora, falaremos de elitismo extremo. Isso numa sociedade fascista acontece quando as classes altas mandam e desmandam na sociedade. Em O Conto da Aia, podemos observar isso quando, em um episódio, basicamente na primeira temporada, mas também continua nas outras,
em que vemos a casa das Jezebels, em que era uma casa onde as aias em que cumpriram seu tempo de serviço passam o resto das suas vidas sendo obrigadas a se prostituírem para os outros comandantes. Agora falaremos de O Culto da Morte. A morte e o fascismo, ela sempre andam de mãos dadas. Em que, basicamente, assim, os fascistas preferem morrer pelos seus ideais do que questioná-los. Ou, basicamente, destruir qualquer pessoa que vá contra esses ideais. Em Um Conto da Aia, a gente acompanha a protagonista chamada Junie Osborne, em que ela passa pelo muro. Em que basicamente era só um muro, só que nele estava presente pessoas que iam contra o regime e eram executadas. Ficando expostas por vários e vários dias e forcadas, para servir de aviso para quem ousar ir contra o governo. A gente vai falar de um tema que ninguém esperava, que era um tema que ninguém podia imaginar que poderia existir num regime fascista, que é o machismo. Assim, dentro de tudo o que eu já falei pra vocês, eu não preciso explicar muito onde que está presente o machismo na série. A série é construída, embasada no machismo, onde os comandantes eram os homens que mandavam, eles mandavam, que eram o senhor supremo das casas deles, o senhor supremo de toda a sociedade, né? É autoexplicativo. Por último, falaremos da falta de individualidade. Como o próprio nome diz, é quando a pessoa não pode ser ela mesma, ela tem que seguir o padrão estipulado pelo governo. Em Um Conto da Aia, podemos observar as castas das mulheres, em que primeiro temos as esposas, em que elas não têm autorização para ler, elas têm que obedecer basicamente o marido, elas só podem usar azul, e eu diria que estaria um segundo lugar para a melhor situação em que uma mulher poderia viver em Gilead. A segunda casta são as tias. Elas só podem usar marrom, mas tem um porém. Elas são a única casta de mulheres em Gilead que tem a autorização de ler, em que tem tudo a ver com a casta delas. Em que elas têm que doutrinar as aias, falar o que elas podem fazer, o que elas não devem fazer, como elas têm que se comportar, para que famílias elas têm que ir. Terceiro, nós temos as martas, que são basicamente as serviçais das casas dos comandantes, em que elas só podem usar cinza. Agora temos as econo-esposas. Elas são basicamente iguais às esposas, só que elas usam uma cor qualquer, um cinza, basicamente um cinza. Elas têm a mesma função das esposas, não podem ler, só que são esposas de homens que não têm tanto dinheiro assim, né? Em quinto lugar, nós temos as não mulheres. São aquelas mulheres em que são consideradas criminosas, como eu falei antes, só que tem um porém, elas não podem ter filhos. Ou seja, elas não podem virar aias, que eu vou explicar logo em seguida. Eu diria, assim, estaria pau a pau com as aias, em questão de o quanto sofrem na sociedade. E por último, e nem um pouco menos importante, temos as aias. Elas são as mulheres em que podem ter filhos, são consideradas criminosas, e só podem usar vermelho com uma touca branca, e elas têm que seguir basicamente todas as ordens em que os seus comandantes mandam. Tem uma casta que eu esqueci de citar pra vocês. Assim, essa é basicamente uma casta. Seriam as Jezebels. Como eu falei antes, são as funcionárias, assim, da casa das Jezebels. Que quando uma mulher, uma aia, ela termina de ter o seu serviço com a sociedade, elas são basicamente forçadas a se prostituírem. Agora eu tenho que falar sério com vocês. Cada vez mais nós estamos vendo um avanço da extrema-direita pelo mundo todo. E eu escolhi esse tema justamente para a gente ficar de olho em que como o fascismo funciona, para a gente ficar atento e defender o direito não só nosso, como de qualquer pessoa que nós amamos, qualquer pessoa à nossa volta. Qualquer pessoa que esteja sofrendo alguma injustiça. A gente não pode ficar calado em relação a isso. Nós temos que combater cada ação dessa. E é com essa mensagem que eu deixo vocês no vídeo de hoje.